Fui um dia desses fazer uma visita no hospital. Tinha uma senhora lá xingando, porque a ficha que ela pegou tinha 20 pessoas na frente dela. E ela não estava querendo esperar 20. Não posso fazer nada. Sou médico, trabalho no hospital. Ouvi, falei, tenha paciência, minha filha. Vou orar por você. E fui fazer visita. Quando eu saí, faltava uma pessoa para ser atendida. Depois ficaram chamando a senha dela. Ela foi embora. Ela não quis esperar. Guarda uma coisa. Toda fila anda. E se você está na fila, a sua hora vai chegar. Se você sair, outro vai pegar a graça que era para ser sua. Meu irmão, tenha perseverança. Não seja um católico mole, um cristão mole. Eu estou rezando tem um mês, eu não recebi a graça, eu não vou mais lá. Vai ser mole assim no inferno, hein, meu irmão? Um mês, já quer receber graça. O homem está rezando 38 anos, você quer rezar um mês? Deus está testando a sua perseverança. E olha para cá, muita gente aqui, Deus está de cozinhando em banho-maria, que Ele está testando a sua paciência. E Deus olha para cá e não brinca com isso não. Deus não vai atender quem é interesseiro espiritual. Tem muita gente interesseira. Na sua vida tem muita gente interesseira. A pessoa vai na sua casa, me empresta o ferro. Ela foi por quê? Porque está precisando do ferro. Me empresta uma xícara de açúcar. Me empresta o seu bugre. Empresta 10 mil reais. Na crise que nós estamos para rir, né? Se alguém pedir 10 mil reais, você vai pegar o cheiro. Fala aqui, 10 mil reais aqui, ó. Isso é interesse. Porque quando a pessoa não precisa de algo, ela não te procura mais. Deus sabe disso. Tem pessoa que reza porque está querendo receber algo. Tem interesse. E eu não vou dar nada, porque se eu der a pessoa não volta. Então Ele testa a perseverança. Se Deus trabalha aqui, por que eu vou buscar graça em outro lugar? Fala que está do seu lado. Se Deus trabalha na missa, por que você vai para outro lugar, meu irmão? Olha, você já viu falar de cristão orangotango? Eu inventei isso. Cristão orangotango. Você já viu orangotango? O que é orangotango? É um macaco que tem os braços enormes. Ele pega num galho, aí ele solta e pega no outro, ele solta e pula no outro. Tem cristão que é orangotango. Hora que o problema aperta, ele faz assim. Domingo, eu vou na igreja batista. Segunda, eu vou na Universal. Terça, eu vou na macumba. Quarta, eu vou na missa da família. Quinta, eu vou na quadrangular. Sexta, eu vou no espiritismo. Eu saio com os colegas e ninguém é de ferro. Começa domingo de novo. Aí, meu irmão, o cara vai enxugando igual roleta espiritual. Ele vai dando tiro para tudo quando é lado. Ele pensa, não é possível que eu não... É cristão orangotango. Cada dia ele está pulando num... Falta o quê? Perseverança. Ele não persevera. Ele está buscando coisas. Ele não está buscando Deus. Ele está buscando a si próprio. Ele não está buscando uma experiência de Deus. Ele está buscando algo magicamente e que não dependa da sua perseverança. Agora, meu irmão, me desculpe a franqueza. Se você quiser ir embora, o problema é seu. Deus está trabalhando aqui. Deus trabalha na minha vida. Deus com certeza já trabalhou na vida de muitas pessoas. Pode ser que você venha hoje e volte sem Deus ter trabalhado na sua vida. Mas não duvide, Ele está trabalhando. A fila anda e sua hora, perseverança. Terceira atitude,
Confiança na novidade. Qual é a terceira atitude? Gente, Deus, Ele surpreende você. Se você conhecer alguém que fale com você assim, Deus trabalha só assim, você é fanático. Essa pessoa quer segurar você de qualquer jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na vida que Ele quer, no momento que Ele quer. Nós temos que estar abertos às novidades de Deus. Deus surpreende aquele que espera nele. Repita isso. Deus surpreende. Minha mãe tem uma carteira, uma carteira velha. Eu falei, mãe, eu vou dar uma carteira nova. Não, eu gosto dessa. Então fique. De vez em quando ela fala comigo, eu tenho que pagar tal coisa. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu não falo com ela não. Mas eu pego um dinheirinho e põe lá na carteirinha dela. 50, 70 reais. Para ajudar, né? Aí quando ela vai pagar, ela abre. Ela sabe, né? É o Christian mesmo. Ela falou, mãe, por que toda vez que a senhora abre a carteira e tem dinheiro a mais, a senhora fala que é o Christian? Falou, não, porque quando é o Samuel tem dinheiro a menos. 10 conto. É uma surpresa. Gente, eu acredito que na nossa vida, Deus faz coisas que nem você imagina. Ele faz escondido. É surpresa. Ele vai trabalhando e quando você assusta, era Deus trabalhando para você. E você nem sabia. Deus trabalha por nós. E Deus gosta de nos surpreender. Aquele homem não determinou a maneira de Deus agir. Deus cura quando o anjo mexe a água. Mas Deus pode curar de muitas outras maneiras. Não! Aqui, Deus cura quando o anjo mexe a água. Ninguém aqui vai ser curado de outro jeito. Aí você acredita uma lorota dessa, aí você acha, fulano de tal do meu lado foi curado porque chorou, que eu achei que ia passar mal. Eu não senti nada, então eu não vou ser curado, porque Deus só cura dessa maneira. Pode ser que a pessoa que está chorando demais, ela está derramando ali a mágoa, a tristeza. Pode ser que você que não sentiu nada, recebeu a cura, e o outro ainda não, porque não é a vez dela, a vila está andando, e chegou a tua hora. Deus, Ele age de várias maneiras. Se aquele paralítico acreditasse que ele só poderia ser curado quando a água mexesse, ele estava onde? Estava lá até hoje. Me joga aí, Não, eu vou pular primeiro, depois te jogo. Deus me surpreende. Repita. Jesus chegou. Jesus é maravilhoso. Jesus chegou, viu aquele homem e pensou, pelo tapete que ele está, pela comidinha do lado, pela cara dele, esse cara está aqui não é pouco tempo não. Deus já resolveu o problema dele, porque se ele ficar esperando essa piscina, ele está em água. Aí Jesus chegou e perguntou para ele, queres ficar curado? Qual é a pergunta? Gente, tem coisa que não dá. A gente tem paciência. É Jesus, eu sei que é Jesus. Mas para que Jesus vai perguntar isso, gente? Não, eu estou falando a verdade. Eu sou muito verdadeiro. O cara está perto da piscina da cura. O cara está esperando um raio de um anjo descer para mexer a água. Não tem ninguém que jogue o cara lá. Aí chega Jesus com aquela túnica, aquela chinelão 44. Queres ficar curado? Não dá. O homem quase que respondeu assim, não. Quero não. Eu estou aqui para ver o anjo descendo e subindo, eu acho fantástico. Eu estou aqui passeando. Vou pôr uma placa aqui, Shopping Center de Divinópolis, só para ver o anjo. Gente, por que Jesus pergunta? Se é claro
que o homem está lá para ser curado. Se tem um lugar para ser curado, e o homem está lá, o homem quer ser o quê? Ou você entra num restaurante, senta lá na mesa, aí chega o garçom. Você vai querer comer? Não, não. Eu estou aqui conhecendo o ambiente. Você marca a consulta com o médico, você entra no consultório, o médico pergunta: você está doente? Não, eu vim aqui para visitar o senhor. Você entra no açougue, você quer carne? Não, eu quero qualquer coisa, menos carne. Tem coisa que é lógica. Mas olha aqui, se o homem estava lá para ser curado, por que Jesus perguntou o que Jesus já sabia? Ele não ia perguntar uma coisa à toa. Aprenda uma coisa: Deus não age na sua vida sem permissão. Ele sabe, mas Ele é gentil, Ele é educado, Ele não invade. Meu irmão, guarde uma coisa: Jesus não é intrometido e oferecido. Ele pergunta: queres ficar curado? Aquele homem poderia ter sido grosso. Lógico, eu estou fazendo o que aqui? Ele foi educadíssimo. Senhor, bonito isso. Senhor, eu não tenho ninguém. Por enquanto eu não estou falando isso ainda não. E nem quero falar nunca na minha vida. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que querem falar isso para Deus hoje. Meu Deus, o Senhor me conhece. Eu não tenho ninguém. Não é que você more sozinho. Você se sente sozinho dentro da sua casa. As pessoas não te dão atenção. As pessoas não cuidam de você, as pessoas não se preocupam com você. Onde você trabalha, cada um por si, você fica julgado lá. Senhor, eu não tenho ninguém. Ele disse para Jesus: olha o meu estado, eu não tenho ninguém. Ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento ir, já que eu não tenho ninguém para me colocar lá, quando eu tento entrar, outra pessoa já entrou e já foi curado, e eu fiquei. O que aquele homem disse para Jesus? Eu não tenho ninguém. E eu espero que com a tua pergunta o Senhor seja alguém. Bonito isso. Eu não tinha ninguém até hoje, e ninguém me perguntou nada. Pela sua pergunta, eu acredito que o Senhor, hora que o anjo descer, vai me colocar no tanque. Aquele homem acreditava que Jesus estava ali para colocá-lo no tanque. E Jesus pergunta, Jesus diz para ele, né? Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Se eu fosse o homem, eu tinha perguntado assim: o senhor não vai me julgar no tanque, não? Não é uma lógica? Se todo mundo é curado quando entra no tanque, chega Jesus para mim e ele não sabe que é Jesus. Aqui chegou um homem, né? Queres ficar curado? Não tem ninguém que me julgar no tanque. A hora que o anjo mexe a água, outro entra na minha frente, eu sou paralítico. Levanta, toma a tua cama e vai para casa. Ué, o senhor não vai me jogar no tanque, não? Aquele homem acolheu a novidade de Deus. Ele não era condicionado, ele não era bitolado, ele não era fanático. Ele estava aberto à ação de Deus na vida dele, de maneira extraordinária. Não queira imitar os outros. Deus age na vida de alguém de um jeito, e Ele pode agir na sua vida totalmente diferente, porque Deus, Ele é novo. Deus nos surpreende. As coisas podem ser
diferentes. Levanta, toma a tua cama e vai para casa. Muito mais do que o anjo tocar na água, eu posso fazer na tua vida. Aí vem a quarta e última atitude. Vamos repetir só para a gente aprender. Qual é a primeira atitude? Presença. Segunda. Terceiro. Confiança na novidade de Deus. Deus pode me surpreender. Quarta atitude. Fé. Ele acreditou em Jesus. Ordenou-lhe Jesus. Pss, pss. Quem vai te curar não é anjo. Quem vai te curar não é piscina movimentada. Quem vai te curar sou eu. Eu estou te ordenando. Levanta, toma a tua cama e vai para sua casa. Aqui diz, no mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e saiu andando. Não precisa levantar a mão não. Mas se há no nosso meio alguém que já sofreu um acidente, ficou acamado muito tempo, alguém que quebrou perna, quebrou o braço, alguém que ficou no hospital um certo tempo, você começa a voltar às suas atividades devagar. Você não vai operar o joelho, colocam lá um gesso, você fica 60 dias com o joelho assim, você vai no médico, ó, vamos tirar o gesso. Você não acha que você vai sair de lá? Não, você vai sair de lá de muleta, ó. Tem fisioterapia, eles vão pegar seu pé, põe o pé para cima, põe o pé para baixo, levanta a perna, abaixa a perna, dobra o joelho, estica o joelho. Aí a pessoa fica, ai, ai. É assim, é assim. Passa um tempo, a pessoa já anda mancando sem muleta. Passa um tempo, quase que você não vê. Passa um tempo, ela já está jogando bola. A recuperação, ela é 38 anos e carangado. Jesus disse, levanta, toma a tua cama. Você não acha que aquele homem levantou num pulo, né? Ele teve que ter o quê? Esforço. Ele venceu a dor, ele venceu a limitação, ele venceu aqueles 38 anos de não, para receber naquele momento um sim. Olha aqui, a sua hora vai chegar. Deus vai bater na sua porta, Deus vai te dar uma graça, mas se você não quiser de verdade, você vai continuar do jeito que está, porque precisa de esforço. Eu aceito a cura, eu vou levantar, pegar minha cama, etc. Me dá uma mão aqui, coloca de pé, anda comigo um pouquinho aí para eu. Tem gente que fala que quer, mas não quer nada. Tem gente que fala que deseja, mas não deseja nada. Pessoa está desempregada há meses, aí anuncia 5 vagas para trabalhar em tal lugar. Quem quer e quem precisa, chega lá na noite anterior, fica sentado no banco a madrugada toda, de cobertor, uma garrafinha de chá ou café, para ser o primeiro da fila. Eu preciso de trabalhar. Aí o bonachão acorda às 10 horas da manhã e vai lá procurar trabalho. Eu pergunto para você, esse cara precisa trabalhar. A pergunta é, ele quer trabalhar? Por quê? Porque o cara é um molengão. O cara é um molengão. Ele está falando, eu quero trabalhar, eu quero. Mas na verdade não quer trabalhar nada. Tem gente que fala com Deus, eu quero uma graça. Eu quero uma cura. Eu quero sair dessa. Quando Deus fala, levanta. Ixi, não gosto desse verbo, levantar. Levanta. Toma a tua cama. Ih, aí piorou. Carregar peso. E anda, não quero andar, eu quero que você me carregue. Não quer cura de nada. Não quer cura de nada. Esforço. Quem ficou deitado 38 anos, tem que se esforçar para ficar de pé. Se você ouviu a sua vida toda, você não consegue, você não dá conta, você não chega lá, tem que esforçar para mudar isso. Tem que esforçar para mudar isso. E outra coisa, gente.
conheci um rapaz trabalhando, fazendo faculdade, e o patrão dele fala com ele assim, ó, não vê a faxineira não, varra a minha sala e o corredor. Nunca reclamou. Pega a vassourinha, ó, no corredor, todo mundo olhando, ele ó. Todo mundo olha e fala assim, que humilhação, hein? Veio trabalhar aqui de secretário do patrão, tá varrendo o corredor. Só que eles não sabem o que passa na cabeça do cara. O cara tá varrendo e tá pensando assim, deixa eu varrer bem direitinho. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Estou varrendo. Um dia, eu vou ser chefe. Aí eu vou poder ensinar como é que varre, como é que limpa, como é que cuida das coisas dos outros. Deixa eu varrer com muita dedicação, porque a fila anda. E um dia, Deus vai me honrar. Um cara desse está mostrando para Deus que ele está se predispondo ao milagre. Agora, meu irmão, que a carapuça entre até o seu tornozelo, porque quando alguém pede para você fazer, alguma coisa que você não quer fazer, ao invés de você pensar assim, hoje eu estou nessa, mas eu vou fazer o melhor porque Deus vai me exaltar. Não, você fica de cara feia, você fica reclamando, você faz mal feito, e você quer bênção. E você quer subir, e você quer vitória, você quer o primeiro lugar. E vem as Olimpíadas aí. Final de semana agora eu fui para Socorro, em São Paulo. No avião tinha televisão. Estava passando as Paralimpíadas. Cara sem braço nadando. Cara sem pé nadando. Cara paralítico de perna, jogando basquete, pessoa cega, soltando flecha, impressionante. Gente, olha para cá, e guarda no teu coração isso. Ninguém chega no primeiro lugar, senão ralar e esforçar, porque preguiçoso e bonachão, só chega no final da corrida, é aquele que corre, nem medalha ganha. Quem está no primeiro lugar não chegou por acaso. Ninguém ganha primeiro lugar por acaso. Tem que ter presença, tem que ter perseverança, tem que variar treino, novidade, e tem que ter muita fé. Fé em Deus e fé em si. Aquele homem acreditava na palavra de Deus, mas ele acreditava que ele podia ficar de pé. Levanta, toma a tua cama. Ah, como que eu vou levantar? Eu fiquei deitado aqui 38 anos. Você quer que eu levante? Você não quer levantar. Quem tem gana pela vida, vence. Toma o teu leito. Claro, Jesus não pensa como a gente. Se eu fosse Jesus, eu tinha falado com ele, levanta, vá para sua casa, mete o pé nesse leito aí. Esqueça esse leito. Quanto tempo você quis levantar? Você está levantando agora, mete o pé nesse troço aí. Ele falou, não, toma o teu leito e anda. Por que Jesus falou com ele levar a cama? Porque ele carregando aquela cama, toda vez que ele lembrasse daquela cama, ele ia lembrar que 38 anos ele ficou paralítico. E que se ele estava andando, foi porque Jesus deu a graça. E toda vez que ele lembrasse disso, ele iria agradecer a Deus. Não deixe de agradecer a Deus os favores que Ele te dá. Não deixe de agradecer a Deus as pequenas graças de todo dia. A pessoa ingrata, ela pode ganhar o mundo inteiro, ela vai reclamar porque não lhe deram as estrelas. A pessoa ingrata, você pode dar o que for, ela quer mais, mais, mais. Pessoa ingrata não recebe nada de Deus. Você quer que Deus honre você? Seja grato
pelo pouco que você tem. Você trabalha um trabalho humilde, ganha pouquinho ainda. Oh meu Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meu salário. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está levando um namoro, o negócio não está bom, está tendo briga, competição, ciúme, aquela coisa toda. Oh meu Deus, muito obrigado pelo meu namoro. Eu tenho certeza, algo grande o Senhor vai fazer. Comece a louvar a Deus e você depois me conta o que Deus vai fazer na sua vida. Salmo 103, repita comigo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha para quem está do seu lado. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Gente, nós queremos receber muito de Deus, amém? Esse amém que quer receber pouco de Deus. Nós queremos receber muito de Deus, amém? Amém. Mas nós já recebemos muito de Deus, amém? Amém. Então seja uma pessoa grata, seja uma pessoa agradecida. Quem não agradece o pouco, não agradece o muito. Não pense, meu irmão, que você que fala, ai meu Deus, estou andando de chinelo de dedo. Eu queria uma Ferrari. Deus pode dar uma Ferrari. Você vai arrumar coisa para pedir mais, não vai agradecer a Ferrari. Quem não agradece o chinelinho de dedo, não vai agradecer o que estiver voando. Quem não agradece a casa que mora, não vai agradecer se tiver um dia uma mansão. Quem não agradece o ônibus que te leva para o trabalho, não vai agradecer o dia que a moto que você tanto sonha você tiver. A pessoa ingrata, ela é ingrata em tudo. Deus pode dar para ela o mundo, ela continuará ingrata. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças dos teus benefícios. Meu irmão, minha irmã, quero te dar uma boa notícia. Mas você não vai gostar, mas eu gosto. A boa notícia é, primeiro uma má notícia e uma boa notícia, não tem assim? Olha, o fim de estar sendo uma notícia. As duas notícias, tem a boa e a má. Qual você quer primeiro? A pessoa, então, manda a má primeiro, depois você me dá a boa. Eu vou te dar a má. A má notícia é, nós não estamos no tanque de Betesda. Então, ninguém vai ver anjo subindo, ninguém vai ver anjo descendo, e não tem água nenhuma para mexer. Essa é a má notícia. Ai, padre, tá bom. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é, anjo talvez eu não veja, mas aquele Jesus que levantou o homem está aqui. Aquele Jesus que ordenou para o homem ficar de pé está aqui. Aquele Jesus que mudou a vida daquele homem está aqui. E nós vamos recebê-lo agora no Santíssimo Sacramento. E se você não sabe, esta noite Jesus veio aqui por você. Jesus foi naquele tanque por causa daquele homem. Jesus sabia, eu tenho que ir lá porque alguém está precisando de mim. Esta noite, você veio e Jesus olha assim, ó, e ele vê você. Ele fala assim, te conheço, você está precisando de mim. Quantas e quantas vezes você precisou dos outros e não teve ninguém que te ajudasse? Aquele homem disse, o anjo mexe a água, eu não tenho ninguém. Mas a boa notícia é essa, mesmo que a sua família não possa te ajudar, que os seus amigos tenham se afastado, que o seu namoro não tenha vingado, Deus está no meio de nós. Jesus pode fazer uma obra nova na sua vida. Presença, perseverança, Deus trabalha na novidade e tenha fé que na sua vida Deus age de maneira única. Deixa os outros esperando o anjo descer e a água mexer. Para você, a cura vem de Cristo. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar
e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Eu vou falar qual é, mas a gente tem que fechar. Que tal você fechar o seu guarda-chuva? Ô gente, cadê meu guarda-chuva? Abre pro padre, que eu tô com uma mão só. E o meu é grande, comigo tem miséria não. Eu não quero molhar. Hã? Tá emperrado aí? Vai na fé, meu filho. Guarda-chuva um dia foi sonhado. Deixa eu arrumar a babatana aqui. Aqui, ó. Ó. Esse é grande, hein? Tá caindo aí, meu filho? Tá legal. Ó. Lembrei daquele dançando na chuva. Gente, me respondam. Pensem comigo, mas me respondam. Pense aí. O que é maior? Esse guarda-chuva, e olha que não é pequeno, ou o sol? Qual dos dois é maior? Quando chove, qual dos dois tem mais força? A chuva ou meu guarda-chuva? Mas e por que quando está muito sol, eu vejo umas pessoas na rua com guarda-chuva, com sombrinha, e quando chove a gente abre isso aqui? Por menor que ele seja, ele consegue me esconder do sol. Ele consegue não deixar que eu molhe. O guarda-chuva é infinitamente menor que o sol e a chuva, mas ele é útil porque ele me esconde de ambos. O pecado do ser humano, que não nos deixa ocuparmos com Deus, mas preocuparmos com o que não presta, é a mesma coisa de um guarda-chuva. Agora me responda, qual é maior, o seu pecado ou o amor de Deus? Qual que é maior, o que você faz de errado ou Jesus que entregou a vida por você? Mas qual que é o problema do pecado? É o problema do guarda-chuva. Seu pecado às vezes não é tão grande assim, mas ele consegue te esconder do sol. Ele consegue não deixar você molhar. A escolha de fechá-lo, ela é nossa. Escute o que a palavra diz. Mateus 5:45. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz chover sobre justos sol e chuva. Jesus sabia que o Pai dele, o sol brilha para todos, a chuva cai, mas tem gente que não quer se queimar, tem gente que não quer se molhar. Então existe o principal interessado em você abrir esse guarda-chuva chamado pecado, é o diabo, para que você não veja a luz de Deus, para que você não se encharque do Espírito Santo. O guarda-chuva, ele me protege. É por isso que no mesmo encontro, onde pessoas são curadas, sentem o poder de Deus, recebem aquela pregação, tem gente que o tempo todo é assim, ó, e sai igual chegou. Tem gente que se permite molhar, tem gente que se permite iluminar, tem gente que não quer. Então abre o guarda-chuva, por ele ser infinitamente menor que o sol, ele consegue barrar o calor para a sua vida, barrar a água para o teu coração. Aqui tem um pensamento muito profundo. O nosso pecado, simbolizado por esse guarda-chuva,
ele não consegue afastar Deus de você. O pecado nunca afastou Deus de você, mas o pecado, ele afasta você de Deus. É uma escolha. Abrir o guarda-chuva ou fechá-lo é uma escolha. Por isso que eu estou pedindo e sugerindo uma escolha para você, uma atitude. Feche o guarda-chuva. Aí eu volto no sonho. Tudo que existe um dia foi sonhado. E você pode sonhar com coisas maiores para você. Você pode sonhar com coisas melhores para você. Agradeça a família que você tem, mas não se contente, queira que ela melhore. Agradeça a vida que você tem, mas não se contente, queira mais. Agradecido sempre, conformado jamais. Quando você para, você diminui. O ser humano não para. Ou você está crescendo, ou você está... A fé é a mesma coisa. Ou a sua fé está aumentando, ou a sua fé ela está diminuindo. Pecado é nos afastar do que Deus tem para nós. Romanos 5,5. A esperança não engana. Repita. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Olha que está do seu lado com a cara assim de profeta e fala: a esperança não engana. Espera no Senhor. Agora você acha que esperança é ficar assim, ó? Estou te esperando na janela. Não, isso aí é o verbo esperar. Esperar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar. Nós não usamos muito esse verbo, nós só usamos esperança. O que é esperançar? É uma atitude de querer algo que ainda não tenho, mas este algo me lança na sua direção. Esperar não é ficar sentado. Esperar em Deus é fazer tudo o que você pode para mudar a sua situação, na certeza de que se você o busca em primeiro lugar, isso lhe será dado. Se você ocupa na esperança do aqui e do agora, o que você espera para depois, lhe será dado. Há muita gente que não fecha o guarda-chuva. Gosta é de ficar impermeável a Deus. E é os que mais reclamam da vida. Ah, minha vida está assim. Meu casamento está assado. Meu trabalho não melhora. Meu estudo não dá certo. Namorada nenhuma me quer. Eu sou um pobre diabo. Eu falei: meu filho, olha no espelho e veja se você não está com um guarda-chuva aberto à graça de Deus. O sol nasce para todos, bons e maus. A chuva cai em todos, justos e injustos. Mas você pode impedir essas duas coisas de chegar a você, abrindo o guarda-chuva. Está com muito sol, eu vejo pessoal, ó, debaixo do sol, na sombra, no barranco, pedindo água fresca. Está chovendo, tem gente que fica assim, ó, que é toró. A pessoa molha o pé, a pessoa molha a perna, mas pelo menos não molha a chapinha, não é, minha irmã? Você sabe como que funciona a coisa. Quer dizer, ele consegue tirar aquilo que quer chegar a você. O que o guarda-chuva é para o sol e para a chuva, o pecado é na sua vida. Ele vai te roubando as coisas de Deus. E eu estou fazendo essa pregação esta noite para ajudar a muitos, porque se você está aqui, você quer algo a mais. Se você está aqui, você tem fé, você quer algo a mais. Mas talvez Deus está te dando, Deus está te dando, Deus está te dando. Tem gente recebendo, nem respinga em você. Tem gente com uma lista de testemunho, você não tem um testemunho para dar. Tem gente que está só, nossa senhora, ó, bom que eu estou rezando, minha vida abriu tudo. Você fala: a única coisa que abriu foi um zero no meu cartão de crédito, mas abriu um buraco, não tem dinheiro. O que está acontecendo? Qual que é esse guarda-chuva que você precisa fechar para que Deus possa chegar até
você. Toda ação tem uma reação. Toda atitude tem uma consequência. Não precisa levantar a mão não. Mas dentro de você, você pode falar, sou eu esse aí. Quem aqui está tendo uma vida boa? Dentro de você, você sabe, eu estou. Quem aqui está feliz hoje? Opa, é para mim isso aí, eu estou. Quem aqui está satisfeito? Opa, está falando de mim. Tá bom, acredito que tenha muita gente assim aqui. Agora a minha pergunta é: a sua vida está boa, equilibrada, à toa? O que você está vivendo de positivo apareceu na sua vida e alguém mandou entregar por Sedex? Não. Houveram várias atitudes e ações que levaram você a estar vivendo a vida que você está vivendo. Parabéns, você está colhendo o que você plantou. Se a sua vida não está legal, se tem coisa que você não gostaria, se na sua vida entraram pessoas erradas, fazendo você achar que o certo, que o errado era certo, e se hoje você está colhendo coisas ruins, não chegou pelo Sedex. Olha lá para trás e veja que foram atitudes que não poderiam ser tomadas, foram ações que não deveriam ter sido feitas. Aí a pessoa fica com aquela cara assim de Maria Madalena: tenham dó de mim, porque a minha vida não está boa. Tem uma charge rodando por aí, que aquela mulher pega em adultério nos pés de Jesus, e Jesus em pé olhando para ela. O povo também não perdoa nada, né? A cena de um filme, mas colocaram balão. Aí na boca da mulher ela está falando assim, que ó: Senhor, por que a minha vida está assim? Aí Jesus responde: ué, madame, está sofrendo agora de amnésia? Ou seja, a mulher está reclamando que a vida está... Aí Jesus falou: peraí, você não está vendo o que você está fazendo? Você não está vendo com quem você está andando? Você esqueceu das suas atitudes? Como que você quer mudar a sua vida se você não muda a atitude? Nada é por acaso. Não existe coincidência. Existe consequência de atitude. E para quem crê em Deus, existe a providência. Mas a providência é para quem busca a Deus em primeiro lugar. É para quem não se preocupa, mas para quem se ocupa. Para quem fecha o guarda-chuva do pecado para agradar o coração de Deus. Jó, capítulo 5, versículo 9. Olha que versículo maravilhoso. Vamos repetir. Ele está falando de Deus. Vamos comigo? Deus realiza maravilhas insondáveis. Milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra. Envia água sobre o campo. Uai, Padre. Uai, Padre. Na minha vida eu não estou vendo maravilhas. Na minha vida eu não estou vendo milagre. Mas não está vendo. Aqui. A palavra diz que Ele derrama chuva sobre a terra. Na Bíblia, chuva é bênção. Ele envia água sobre o campo. Aqui. Aí o problema não é seu. O problema é de Deus. É Deus que não te abençoa. É Deus que não faz milagre na sua vida. É Deus que não abre porta. Eu vou parar de rezar. Que eu rezo, não acontece nada. Isso aqui, ó. Eu duvido que você consegue fechar o guarda-chuva e ficar no meio da chuva sem se molhar. Tem aquele ditado: quem está na chuva, quem vai molhar? Então, se não está acontecendo algo na sua vida, você precisa mudar algo. Você precisa fechar alguma coisa que está impedindo você de ser um abençoado. Padre, o que me impede de ver na minha vida as maravilhas de Deus? O que me impede de ver um milagre na minha vida? Abandonar esse pecado.
Porque eu não falei que o guarda-chuva simboliza o pecado, que me impede de ver a graça e a bênção do céu? Felicidade é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Repitam. O resto é ilusão ou é pecado? Ou a pessoa está iludida, ou a pessoa está no pecado. Porque a felicidade verdadeira, ela não alegra só o seu coração, ela alegra o coração de Deus. E infelizmente, uma frase que foi repetida tanto, e que tem gente que repete, é a frase assim: eu mereço ser feliz. Já escutou? Já escutou? Eu mereço. Meu filho, você não merece nada. Você precisa construir a sua felicidade. Você não merece nada. E a vida não é tão justa como você acha. A vida não dá para quem merece. A vida sorri para quem faz acontecer. Eu não mereço ser feliz. Eu tenho que construir a minha felicidade. E que essa construção alegre o coração de Deus. Porque está assim de gente com essa premissa que vale tudo. O importante é ser feliz. Então não importa o que eu faço, não importa com quem, não importa onde, não importa como. Se eu estou feliz, está valendo a pena. Só que tem um problema aí, tem uma pegadinha aí. Qual é a pegadinha? Felicidade, por mais que você goste disso aí, se não alegra o coração de Deus, ou é ilusão, ou é pecado. Tem muita gente que vive uma vida altamente pecaminosa, escancaradamente falando, e acham bonito, e é tema de programa de auditório, passa 3 horas no domingo, e daí fala: nossa, mas está tão feliz. Mas aquela felicidade alegra o coração de Deus? Não, então não é felicidade, é ilusão. Ele está iludido, ele está encantado, mas daqui a pouco a ilusão passa, daqui a pouco a festa continua e o vinho acaba. O vinho acaba. E onde tem festa, mas não tem Nossa Senhora e Jesus, quando o vinho acabar, eu quero que vocês me respondam: quem vai resolver o problema? Quem vai resolver o pepino? Aí não tem. Aí tudo aquilo perde o sentido. Leiam na internet, para não falar de A e de B, pessoas que tinham tudo nessa vida, dormiam com quem queria, a hora que queria, comprava o que queria. Muitos tiraram a própria vida, num vazio existencial. Qual que é o problema? Tinham tudo, mas faltou aquele que tem que estar no primeiro lugar. Porque amizade sem Deus, namoro sem Deus, casamento sem Deus, família sem Deus, tem muito, estão numa festa, fica na arquibancada olhando, mais cedo ou mais tarde o vinho acaba, a alegria acaba, a ilusão acaba, e aí? Quem vai resolver o pepino? Nas bodas de Caná, Jesus estava lá, Maria estava lá, e ela intercede: eles não têm mais vinho. Enche as talhas d'água, leva para o mestre-sala. Se Jesus não estivesse ali, o que tinha acontecido? Um vexame, porque o vinho acabou e não tinha onde tirar. O pessoal que prega isso aí, que eu mereço ser feliz, deveriam ler Coríntios 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. Você pode fazer tudo, mas tem coisa que vai atrapalhar a sua vida, tem coisa que vai te causar sofrimento e dor de cabeça. Talvez eu tenha uma experiência que vocês não tenham, por eu ser padre, que é atender e conversar com as pessoas. E quantas vezes eu escuto de jovens, maridos, esposas, idosos: ah, padre, se arrependimento matasse. De onde que veio esse tal arrependimento? De uma alegria lá atrás,
que o alegrou muito, mas que não agradou o coração de Deus, e que era um pecado, e que era uma ilusão. O tempo passou, o vinho acabou, a ilusão se revelou, o pecado pesou, ele viu que perdeu muito mais do que ganhou lá atrás. Guarda isso no teu coração. Alegria, felicidade e prazer que não alegre também o coração de Deus além do seu, é ilusão e pecado. Tem uma historinha que eu gosto muito, inocente ela, mas é bonita, que tinha uma raposinha. Raposinha estava andando e ela viu uma videira. Raposa gosta de uva, aqueles cachos grandes de uva, e ela tentou pular e ela não conseguia pegar a uva. E ela viu que havia um buraco no muro e várias uvas baixas dentro do terreno. Ela tentou entrar. Quando ela tentou entrar, a barriguinha dela agarrou. Ela tinha uma barriguinha, não conseguiu passar no buraco. Ela falou assim: tá bom, vou fazer greve de fome, vou fazer jejum, daqui a pouco eu emagreço. Ficou ali sem comer nada, sem beber nada. Poucas horas depois, ela tentou e passou. Oh, que festa! Ela nunca degustou tanta uva doce, verde, mas comeu. E quando tinha, ela comeu. Ela não estava aguentando mais, saciada. Ela falou: tá bom, agora eu vou voltar para a minha vida. Quando ela vai passar no muro, teve que deitar e esperar a digestão. Quando fez a digestão, além de mais magra e feia, ela estava com a fome dobrada. Quando ela conseguiu sair daquele muro, ela estava muito pior do que antes. É exatamente assim que o pecado faz com você. Ele te mostra algo atraente, gostoso e bonito. Neném quer. Aí você quer. Aí você tenta ir. Mas porque você tem fé? Opa, isso eu não podia fazer. Aí você arruma um jeitinho. Aí você larga alguns valores, abandona alguns mandamentos, para de rezar. É interessante. Eu vejo muito isso. A pessoa está levando uma vida com Deus, ela sempre está rezando. A hora que ela começa a fazer alguma coisa que não é muito certo, ela some da igreja. Desaparece, vira uma fumaça. Igual fala na primeira leitura. É uma brisa, uma neblina que se dissipou. Aí ela entra. Meu filho, quando entra, nossa, mas é bom demais. Aí é sexo, é bebida, é roubo, é injustiça, é posição. Mas faz tudo o que podia fazer. Só que tem um problema. Chega numa hora que enjoa. Chega numa hora que ele vê que o pecado não sacia, que a ilusão não constrói. Não, eu não quero ficar, eu quero sair. Quando ele tenta sair, vai deixar tudo que você conquistou. Você vai sair daqui, mas não vai levar nada. Se ficar tudo, se sair nada. Não, eu quero sair, essa vida eu não quero. Aí a pessoa sai e volta muito pior do que antes. Está na Bíblia isso ou não está? Jesus falou assim, mais pesado, né? Cuidado com você que já teve um demônio e o demônio saiu. Cuidado para que ele não volte, porque se ele voltar, ele trará mais 7 e acabará com a tua vida. Não estou falando que você tinha um demônio. Eu estou mostrando a comparação que Jesus faz da pessoa que já teve no pecado. Ela começou a ter uma atitude de bem, ela começa a voltar para aquele mal, ela acha que vai sair da mesma maneira com que entrou. O mundo não deixa, o buraco do muro não deixa. O que você recebeu vai ter que ficar lá, e você sai muito pior do que antes. Por quê? Porque felicidade sem Deus ou é pecado ou é ilusão. E como tem gente iludida por aí. Ezequiel 34, 26. Eu abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da colina. Na estação própria descerá chuva, e haverá chuva
de bênçãos. Quem quer sobre a sua vida uma chuva de bênçãos? Sabe o que é bom você estar encharcado na chuva de bênção? Não sei se você já fez isso. Um dia eu não era nem seminarista ainda, lá em Itaúna. Minha mãe falou comigo: Christian, leva guarda-chuva. Sua avó fala: tempo de chuva, todo sinal é de chuva. Não, mãe, só tem uma nuvem preta ali, ó. E sair sem guarda-chuva. Meu filho, acho que é praga de mãe, mas caiu um toró. Eu fui ensaiar fanfarra. Eu tocava na fanfarra da escola, para desfile 7 de setembro. Mas caiu um toró que nem ensaio teve. E a quadra não era coberta. Cheguei em casa igual um pinto molhado. Mas molhado. Minha mãe não falou nada, ficou só assim, aqui, ó. Quando ela põe o dente aqui e faz assim, aqui, ó. Eu sei que ela está pensando. Te falei, não falei? Aí eu cheguei molhado. Aí ela falou assim: toma banho. Aí meu irmão estava no banheiro. Eu falei: Samuel, eu falei, quando eu estou aqui dentro não me chama não. Estou todo molhado, abre aí. Quando ele abriu, eu, para fazer graça, e com meu irmão, eu dei um abraço nele. Aí ele: ei! Minha mãe, o que é isso aí? O Cris me molhou tudo. Aí ele teve até que trocar de camisa. É um exemplo bobo para você aprender uma coisa. Talvez a sua família não esteja aqui, seu namorado, sua namorada, seu pai, seus filhos. Mas se você estiver encharcado de Deus, à medida que você se encontra com as pessoas, você vai respingando graças nela também. Meu irmão não pegou chuva, mas precisou trocar a camisa. Talvez alguém da sua família não venha aqui, mas por você, ela vai ficar molhada também da bênção de Deus, porque Ele vai derramar chuvas de bênção sobre você. E essa bênção você levará para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Larga de ser cabeça dura e fecha o guarda-chuva. Fala para quem está do seu lado: larga de ser cabeça dura e fecha o guarda-chuva. E repita para a pessoa escutar mais aí: felicidade sem Deus ou é ilusão ou é pecado. E nenhum dos dois termina bem. Só abrir um parênteses, pode? Estou vendo muitos jovens aqui, a idade do namoro. Você que tem uma melhor amiga, um melhor amigo, você nunca teve um amigo, uma amiga que estava num namoro problemático, que todo mundo via que ia acabar mal, mas a pessoa falava: você está implicando comigo, você não sabe o que está acontecendo, nós se ama. O português, coitado, né? A gramática, nós se ama. Já escutou isso? Aí passa poucas semanas, o que acontece? Você tinha razão, eu estava iludida. Ilusão. Quantas vezes você vê uma pessoa fazendo o que não devia e você alerta: para com isso, além de ser errado o que você está fazendo, é pecado, mas eu estou tão feliz. Aí você fica vendo, qual que é o final da história? Tristeza, o dia terminou em noite. Para finalizar, 3 amigos estavam viajando juntos. E os 3 chegaram numa bifurcação. Tinha um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Aí alguém falou assim: aí, nós vamos para qual? Um disse: eu vou para a direita. Falou: não é assim que funciona não. Nós estamos viajando juntos, nós somos amigos. Falou: o que vocês dois vão escolher, não sei. Eu vou para o da direita. Aí começou uma discussão, porque se eles estavam juntos, como é que eles iriam separar só porque um queria ir para um caminho sem conversar, sem refletir? E os outros 2 ficaram muito chateados com aquele que era um cabeça dura. Falou com ele: então, vai para o seu caminho, que nós vamos para o nosso, porque nós queríamos que você estivesse com a gente, mas você não quer. Não, eu quero ir sozinho. Cabeça dura. E foi para o caminho da direita. Qual que é o final da história? Ele sofreu 3 assaltos. 3.
Fala com o do seu lado. Larga de ser cabeça dura, para você também não sofrer esses 3 assaltos. Fala aí. Quais são os 3 assaltos? Primeiro, ele foi assaltado pela solidão. Enquanto ele estava vendo os 2 amigos dele, estava bom. Mas depois que o sol se pôs, ele se viu sozinho. Ele pensou, se eu não fosse cabeça dura, agora nós éramos 3. Segundo, ele foi assaltado pelo arrependimento. Lá atrás eu peguei o caminho errado. Eu devia ter largado de ser cabeça dura e ter pego o caminho que todos estavam juntos. A gente saiu para viajar junto, volta junto. E terceiro, ele foi assaltado mesmo, 2 malandros. Roubou o sapato, o relógio, e tem uma costa nele ainda. 3 assaltos, por quê? Cabeça dura. Espero que você não seja da turma do cabeça dura, porque Moisés conhecia o povo para quem ele pregava. Não conheço particularmente não, mas aqui não está muito diferente também não. Moisés falou para Deus: meu Deus, tem paciência desse povo, porque eles têm uma dura cerviz. Cerviz é a fronte do boi, e é duro, por isso que ele está cabeçada. O que Moisés falou para Deus? O teu povo tem cabeça. Gente, não seja cabeça dura essa noite não. Siga o que o Padre está falando para você. Fecha o guarda-chuva. Saia desta ilusão que muitos aqui estão vivendo, deste pecado que muitos aqui acham muito gostoso. Não vai terminar bem. E quem dera que muita gente tivesse hoje escutando lá atrás o que você tem a oportunidade de escutar, porque para você tem jeito, para você ainda tem jeito, para muita gente não tem jeito mais. Cabeça dura, não fechou o guarda-chuva, viveu na ilusão, viveu no pecado, terminou mal. Esse arrependimento, mataste. Não seja cabeça dura, para você não ser assaltado pela solidão, termina sozinho, pelo arrependimento, não deveria ter feito, e pelo mundo, que quer roubar não apenas o teu relógio, o teu sapato, mas quer roubar a sua salvação. É momento de fechar o guarda-chuva. Fale carinhosamente para esse cara que tem do seu lado. Se quem está do seu lado você conhece, dá aquele abraço assim gostoso e fala assim: é momento de fechar o guarda-chuva. Amém? E espero me encontrar com você daqui a 1, 2, 3 semanas, e você vai me contar o que Deus fez na sua vida, qual a chuva de bênção que Ele derramou sobre você, porque você teve coragem de fechar o guarda-chuva e de receber tudo aquilo que Ele tem para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quem acha que vale a pena buscar a Deus, fechar o guarda-chuva e receber a bênção, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivendo, dentro do ano litúrgico, uma semana toda especial.
chamada Semana Santa ou Semana Maior, onde a igreja nos convida a celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No coração da nossa fé pulsa o grande mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Toda a história da salvação culmina nestes acontecimentos salvíficos e se fundamenta neles. Esta é a semana em que o mistério público de Jesus chega ao ápice em seu sofrimento, morte e ressurreição. A Semana Santa começa com as celebrações do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A Semana Santa começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na manhã do domingo, narrada pelos 4 evangelistas, a procissão de ramos em mãos nos transforma em parte daquela multidão que recebe Jesus como rei. De acordo com Marcos, capítulo 11, versículo 11, Jesus voltou naquela mesma noite para Betânia, na periferia de Jerusalém. Talvez tenha ele ficado com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. É uma noite em que Jesus considera em seu coração os dias tão difíceis que o esperam. A semana continua e nós temos a segunda-feira da Semana Santa. De acordo com Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11 e Lucas, capítulo 19, Jesus retorna a Jerusalém neste dia e, vendo as práticas comerciais vergonhosas realizadas na área do templo, reage com zelosa indignação, expulsando os vendilhões e denunciando que eles transformaram a casa de seu pai num covil de ladrões. O Evangelho de João registra ainda que ele repreendeu a incredulidade das multidões. Marcos, em 11:19, escreve que Jesus voltou para Betânia também nesta noite. Oremos com Jesus, tão zeloso por nos purificar. Pensemos, ainda insistimos em transformar a religião em negócio? Será que o modo como lidamos com dinheiro, como oferecemos aquilo que é de Deus, nós estamos dando a Deus o que é dele e a César o que é dele? Infelizmente, as pessoas procuram a igreja por 2 motivos centrais: cura de doença física e vitória financeira. Nós precisamos pregar mais a conversão. Jesus, na Segunda-feira Santa, é como se com um chicote ele tirasse do templo não apenas as pessoas, mas tudo aquilo que não combina com o reino de Deus. E nós avançamos agora para a terça-feira da Semana Santa. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus retorna mais uma vez a Jerusalém, onde é confrontado pelos dirigentes do templo quando a sua atitude do dia anterior. Eles questionam a autoridade de Jesus, que responde e ensina usando parábolas, como da vinha, Mateus 21, do 33 ao 46, e do banquete de casamento, Mateus 22, versículo 1. Há também o ensinamento sobre o pagamento dos impostos, em Mateus 22, versículo 15, e a repreensão aos saduceus que negam a ressurreição, Mateus 22, versículo 23. Jesus faz ainda a terrível profecia sobre a destruição de Jerusalém, caso seus habitantes não creiam nele, afirmando que não restará pedra sobre pedra. Isso está em Mateus, capítulo 24. Continuemos a rezar com Jesus e a ouvir atentamente
os seus ensinamentos filiais pouco antes da paixão. Na quarta-feira da Semana Santa, nós celebramos também o sofrimento. E aí entra a pessoa de Judas. É neste dia que Judas conspira para entregar Jesus, recebendo em troca 30 moedas de prata. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 14. Jesus provavelmente passou o dia em Betânia. À noite, Maria de Betânia o unge com caro óleo perfumado. Judas objeta contra este desperdício, mas Jesus o repreende e diz que Maria ungiu para o seu sepultamento. Mateus 26, verso 6. Os ímpios conspiram contra Jesus. Reforcemos a nossa oração em união a Ele. De que forma nos prestamos a apoiar, mesmo sem querer diretamente, aqueles que conspiram contra Jesus? Estou falando também nos dias de hoje. Precisamos nos colocar na história e pensar também a nossa fé. Aí nós podemos passar para a quinta-feira da Semana Santa. Aí começa o Tríduo Pascal, os 3 dias que culminarão na ressurreição de Jesus. O Cristo instrui seus discípulos a se prepararem para a última ceia. Durante o dia, eles fazem os preparativos. Mateus 26, verso 17. Na missa da Ceia do Senhor, que celebramos em nossas paróquias, recordamos e torna presente, neste dia, a última ceia que Jesus compartilhou com seus apóstolos. Estamos no andar superior, com Jesus e os 12, e fazemos o que eles fizeram. Por meio do ritual do lava-pés, João 13, verso 1, de 12 pessoas. Geralmente as paróquias pegam 12 paroquianos, né? Todos nós nos unimos no serviço de uns aos outros. Por meio da celebração desta primeira missa e da instituição da Sagrada Eucaristia, Mateus 26, 26, unimos-nos a Jesus e recebemos o seu corpo e o seu sangue como se fosse a primeira vez. Nesta Eucaristia, damos especiais graças a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial, os padres, né? Foi nesta noite que ele ordenou seus 12 apóstolos a fazerem isto em memória de mim. Após a última ceia, que foi a primeira missa, os apóstolos e Jesus se dirigem pelo Vale do Cedron até o Horto das Oliveiras, onde o Cristo lhes pede que orem e vigiem enquanto ele experimenta a sua agonia. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 30. Nós também iremos em procissão com Jesus vivo no Santíssimo Sacramento até o altar de repouso, previamente preparado na paróquia, no santuário, na capela, e que representa o Horto das Oliveiras. A liturgia de hoje termina em silêncio. É antigo costume de passar uma hora em adoração diante do Santíssimo Sacramento nesta noite. Permanecemos assim, ao lado de Jesus, no Horto das Oliveiras, e oramos enquanto ele enfrenta a sua terrível agonia. Perto da meia-noite, Jesus será traído por Judas. O Cristo será preso e levado para a casa do sumo sacerdote, conforme está em Mateus, capítulo 26, versículo 47. Aí nós podemos passar para a sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Durante toda a noite, Jesus fica trancado no calabouço da casa do sumo sacerdote. Pela manhã, ele é levado até a presença de Pilatos, o governador romano, que repassa o caso para o rei Herodes. Herodes o manda de volta para Pilatos,
que em algum momento no meio da manhã cede à pressão das autoridades do templo e das multidões e condena Jesus à morte, morte cruel por crucificação. No final da manhã, Jesus é levado pelos soldados através da cidade até a colina do Gólgota. Ali, ao meio-dia, ele é pregado à cruz e agoniza durante cerca de 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre. Descido da cruz, é colocado apressadamente no sepulcro, antes do anoitecer. Este é um dia de oração, de jejum e abstinência. Sempre que possível, os cristãos são chamados a se abster do trabalho, de compromissos sociais e de entretenimento, a fim de se dedicarem à oração e à adoração em comunidade. De manhã ou ao meio-dia, muitas paróquias, muitos lugares realizam a Via Sacra, chamada de Via Crucis, e uma palestra espiritual sobre as 7 palavras finais de Jesus. Outras paróquias, lugares de fé, oferecem a Via Sacra e as 7 palavras às 15 horas, 3 horas da tarde, no momento da morte de Jesus. Lembrando que neste horário nós temos a celebração litúrgica da morte de Jesus. À tarde ou à noite, nos reunimos silenciosamente em nossas igrejas para refletir sobre a morte de Jesus na cruz e rezar pelas necessidades do mundo. Também veneramos a redenção de Cristo na cruz com um beijo no crucificado. Nossa fome, neste dia de jejum, é satisfeita com a Sagrada Comunhão, consagrada na véspera e distribuída no final desta liturgia. Refletimos também sobre os apóstolos, que podem ter se reunido com medo na noite anterior, e refletido sobre tudo o que havia acontecido. Então, este é o contexto da Sexta-feira Santa, chamada também de Sexta-feira da Paixão. Chegamos ao Sábado Santo. O corpo de Jesus está no sepulcro, mas a sua alma entre os mortos anuncia o reino dos céus. Chega a hora em que os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e os que a ouvem viverão, conforme João 5, 25. Enquanto isso, desolados com a morte de Jesus, os discípulos observam o sábado judaico, imersos na tristeza. Eles se esqueceram da promessa de Jesus, mas nós não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer. Nesta noite, depois do pôr do sol, nós nos reuniremos para a grande vigília pascal, a mãe de todas as celebrações, durante a qual experimentaremos o Senhor ressuscitado dos mortos. Começaremos o nosso encontro na escuridão e acenderemos o fogo da Páscoa, que nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Entraremos na igreja e ouviremos atentamente os relatos da Bíblia que descrevem a obra salvadora de Deus nos tempos passados. É então que, de repente, as luzes da igreja são acesas e é cantado o glória jubiloso com o qual celebramos o momento da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive. Na alegria da ressurreição, celebramos então os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia para os nossos catecúmenos e para os candidatos que se prepararam durante muitas semanas até a chegada desta noite. Como igreja, cantamos o Aleluia pela primeira vez em longos 40 dias. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para acompanhar esta celebração, para estar presente na vigília pascal e convide também os seus amigos e a sua família. A ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. É o momento mais importante de toda a história da salvação.
A nossa vigília culmina em uma alegria pascal que nunca mais terá fim. Que nunca mais terá fim. Isso é maravilhoso. E nós chegamos ao domingo da Páscoa. O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa, que vem do hebreu peshá e significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para o Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelo exército do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levou seu bastão e as ondas se abriram, formando duas paredes de água que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também festejava a Páscoa. Foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica, que era celebrada no sábado. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos, em razão da morte de Jesus, na sexta-feira, transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. É a Páscoa de Jesus. E aqui eu quero partilhar com você uma curiosidade, a questão da data da Páscoa. A fixação das festas móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo da Páscoa de cada ano. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se segue do equinócio da primavera do hemisfério norte, mais ou menos dia 21 de março. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada dia 25 de abril. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril. Conhecendo-se a data da Páscoa, conheceremos as datas das outras festas móveis. Exemplo, o domingo de Carnaval, 49 dias antes da Páscoa. Quarta-feira de Cinzas, 46 dias antes da Páscoa. Domingo de Ramos, 7 dias antes da Páscoa. Domingo do Espírito Santo ou Pentecostes, 49 dias depois. Corpus Christi, 60 dias depois. Então agora você entende um pouquinho as datas da igreja, das nossas festas litúrgicas. Quero falar também rapidamente de alguns símbolos da Páscoa. É muito importante que os cristãos conheçam estes símbolos. Muitas crianças, adolescentes, jovens e muitos adultos ainda não conhecem. Um símbolo importante é o cordeiro. O cordeiro era sacrificado no templo, no primeiro dia da Páscoa, como memorial da libertação do Egito, na qual o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes derramavam seu sangue junto ao altar e a carne era comida na ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo, a qual Paulo chama nossa Páscoa,
1 Coríntios 5, 7. João Batista, quando está junto ao Rio Jordão, em companhia de alguns discípulos, e vê Jesus passando, aponta-o em 2 dias consecutivos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29 e 36. Isaías o tinha visto também como cordeiro sacrificado por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículos 7 ao 12. Também o Apocalipse apresenta Cristo como o cordeiro sacrificado, agora vivo e glorioso no céu. Então você pode ir em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, e no capítulo 13, o versículo 8. Outro símbolo importante da Páscoa: pão e vinho. Na ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor, representando o seu corpo e sangue. E ali, na hora da ceia, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. E, depois da Santa Ceia, os discípulos entenderam que o pão e o vinho é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Outro símbolo importante é a cruz, a Santa Cruz. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo. Pois no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Além disso, é símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé católica. Então, sempre nós começamos a oração com a cruz, nós recebemos a bênção da igreja pela cruz. Então, a cruz para nós é sinal de vitória, é sinal de Jesus ressuscitado. Um outro símbolo muito importante é o círio pascal. Traz um grande significado na Semana Santa, sobretudo no sábado, pois é uma grande vela que é acesa no fogo novo, logo no início da celebração da Vigília Pascal. Assim como o fogo destrói as trevas, a luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. É também o símbolo de Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a bênção do fogo, acende-se nele o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso, depois cravam-se 5 grãos de incenso, que lembram as 5 chagas de Jesus, e as letras alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que significam o princípio e o fim de todas as coisas. Este vídeo tem por intuito partilhar com você um resumo, mesmo que superficial, da Semana Santa e os símbolos principais também deste tempo. Aqui nós podemos lembrar também do coelhinho de Páscoa e do ovo de chocolate. O ovo simboliza o sepulcro onde Cristo, foi enterrado. Sempre dentro de um ovo sai uma vida nova. Por isso, entrou na tradição, no dia de Páscoa, distribuir ovos, ou seja, a vida nova. Jesus e nós também. E por que chocolate? Porque simboliza a terra prometida, onde corre leite e mel. O chocolate significa a doçura de Deus na nossa vida, o carinho de Deus na nossa vida. E o ovo vem geralmente embrulhado, Aquele embrulho significa a graça que nós estamos imersos depois da ressurreição de Cristo. O coelhinho de Páscoa, muitas pessoas não sabem, é porque depois da ressurreição de Jesus, o cristianismo cresceu muito. Muitas pessoas se tornaram cristãs
E o coelhinho é um dos animais que multiplicam muito rápido. Então esse coelhinho simboliza a igreja, né? Os filhos da igreja vão crescendo na fé em Jesus Cristo. Preparei com muita alegria este vídeo para você. Então eu quero fazer 3 pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu joinha, para que outras pessoas conheçam tudo que eu disse neste vídeo. Segundo pedido, deixe o seu comentário. O que você aprendeu neste vídeo que por acaso você ainda não sabia? E terceiro pedido, compartilhe este vídeo com seus contatos, com a sua família, com seus amigos. O que mais faz com que as pessoas abandonem a igreja é não conhecerem aquilo que nós celebramos, aquilo que nós cremos. E este vídeo, ele fala, claro, de maneira resumida, dia por dia da Semana Santa, o que nós celebramos naquele dia e também os símbolos principais da Páscoa. Então, sejamos também evangelizadores, levando para outras pessoas este conhecimento a respeito da Semana Santa. E eu quero, mais uma vez, manifestar a minha gratidão por você estar comigo aqui no nosso canal Luz e Vida Padre Christian Chancari. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e passeie aí um pouquinho no nosso canal e você verá tantos vídeos, não é, para a sua formação, para que você se torne a melhor pessoa que você é capaz de ser. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos viver todos os dias do ano a Páscoa de Jesus. Ele está vivo e é o Senhor. Se com Ele morrermos, com Ele também ressuscitaremos e haveremos de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.